Oi, gente, tudo bem? Vamos lá agora para o conteúdo de geometria. Hoje a gente vai começar com triângulos. Triângulos, polígono de 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos. Então, 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos. Os elementos de um triângulo são... Aqui eu tenho os vértices, que são esses cantinhos aqui, ó. Essas letras maiúsculas. Então, quem são os vértices desse triângulo? A, vértice B e vértice C. Então, esses são os vértices. Os lados são o segmento AB, segmento você coloca um tracinho em cima. É um lado. Eu tenho o segmento AC, é outro lado. E eu tenho o segmento BC, que é o terceiro lado desse triângulo. 3 vértices, 3 lados, 3 ângulos. Ângulos internos são esses ângulos que estão dentro do triângulo. Então, são o ângulo A, o ângulo B, coloca um chapéuzinho, tá? E o ângulo C. Então, esses são os elementos de um triângulo. Como que nós vamos indicar? Indicamos um triângulo de vértices A, B e C por... Você faz o símbolozinho de um triângulo, triângulo ABC. Essa é a indicação desse triângulo. Agora vamos falar sobre o ângulo externo. O ângulo externo é o ângulo suplementar do ângulo interno. Você prolonga o lado, né? Pode prolongar os outros também. Aí, ângulo externo é esse ângulozinho aqui, ó. Chamar ele de ângulo M. E lembrando que, depois a gente vai ver falar mais sobre ângulos, o ângulo externo, ele é, por isso que a gente fala suplementar do ângulo interno. Aqui é o ângulo interno, esse é o externo. Se você observar, é metade de uma circunferência. Juntos, eles formam 180 graus. Então, o ângulo interno com o seu externo, eles formam 180 graus, tá bom? Agora vamos falar sobre perímetro. Perímetro, todo mundo sabe o que é. O que é perímetro? É igual à soma das medidas dos lados. Então, naquele triângulo lá, como é que eu faço o perímetro do triângulo ABC? Você vai pegar o lado AB, somar com o lado AC e somar com o lado BC. Então, perímetro é a soma de todos os lados. Agora, vamos fazer a classificação dos triângulos. A classificação, ela pode ser feita de duas formas. Primeiro, baseada na medida dos lados, ou seja, quanto aos lados, eu tenho uma classificação. E depois eu vou ter uma classificação quanto aos ângulos. Primeiro, vamos falar quanto aos lados. Vamos pensar no tamanho dos lados do triângulo. Primeiro, eu tenho o triângulo equilátero. Quem é o triângulo equilátero? Ele tem os 3 lados congruentes. O que significa congruentes? Tem a mesma medida. Então, esse é um ângulo, é um triângulo equilátero. Ele tem os 3 lados congruentes. E tenho também o triângulo isósceles. Quem vai ser o triângulo isósceles? Aquele que tem 2 lados congruentes. Olha só. O lado AB é congruente ao lado AC. Portanto, nós vamos chamar ele de triângulo isósceles. E temos também o triângulo escaleno. O escaleno é aquele que não tem lados congruentes. Os 3 lados são totalmente diferentes. Então, voltando, a classificação quanto aos lados. Primeiro, equilátero. 3 lados congruentes. Segundo, isósceles, 2 lados congruentes. E terceiro, escaleno, 3 lados diferentes, não tem lados congruentes, ok? Agora vamos fazer a segunda classificação dos triângulos. Quanto aos ângulos. Quando a gente está observando os ângulos, a classificação vai ser essa, olha. Acutângulo tem 3 ângulos agudos, ou seja,
três ângulos que são menores que 90 graus. Ele é chamado de acutângulo. Três ângulos agudos que são menores que 90 graus. Eu tenho também o triângulo, que é um triângulo famoso, né, em geometria, chamado triângulo retângulo. O que que tem o triângulo retângulo? Ele tem um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Por isso o nome retângulo, porque tem um ângulo reto que vale 90 graus. E tem também aquele triângulo chamado obtusângulo. O obtusângulo, ele tem um ângulo obtuso, ou seja, esse ângulo aqui no caso, né? Esse ângulo aqui, ele mede mais que 90 graus. Portanto, o nome obtusângulo. Então, de novo, a classificação quanto aos ângulos. Primeiro, acutângulo tem três ângulos agudos, menores que 90 graus. Retângulo tem um ângulo reto. Obtusângulo tem um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior que 90 graus. E para finalizar, vamos falar da hipotenusa e dos catetos. Aqui eu tenho. Em um triângulo, os lados que formam o ângulo reto chamam-se catetos, e o lado oposto ao ângulo reto chama-se hipotenusa. Veja, ó, aqui está o ângulo reto, o lado oposto a ele, que fica de frente, a gente vai chamar de hipotenusa. Então, aqui é a hipotenusa. E os lados que formam o ângulo reto, que é esse aqui, e esse lado, o lado AB e o BC, são chamados de catetos. Então, cateto e cateto. Então, é isso. Nós vamos começar agora com o triângulo, né? Depois a gente vai fazer a questão dos ângulos internos, ângulos externos, mas para a próxima aula. Então, por hoje é só. E aí, atividade, façam as atividades, tá bom? Um abraço.